Boa tarde, meu nome é Max. Eu trabalho na IBM como arquiteto de algumas contas estratégicas e a ideia dessa apresentação é explicar um pouco de como a IBM vem apoiando os nossos clientes, aplicando o uso de agentes de inteligência artificial para aumentar a produtividade dos colaboradores. Bem, atualmente as empresas elas vêm utilizando em uma grande intensidade IA generativa para aumentar a eficiência da sua força de trabalho. Então é extremamente comum hoje em dia as pessoas utilizarem a generativa para poder trabalhar em atendimento ao suporte, apoiando no acesso com agentes de conversação, tem trabalhado muito para fazer sumarizações, reuniões e conversas, utilizado a generativa para fazer geração de conteúdo, trabalhado intensamente com inteligência artificial para poder fazer automação de atividades, trabalhar com o uso de inteligência artificial em business analytics, ou seja, você obter alguns insights através de modelos de inteligência artificial e até mesmo fazer extração de dados e fazer busca de conteúdos relevantes em documentos. Então, esse é um dos principais usos onde a IA generativa vem sendo utilizado atualmente. Todavia, a inteligência artificial, ela por si só, ela acaba não resolvendo 100% das situações e as dificuldades e desafios dos colaboradores. Isso porque o humano, ele tem alguns aspectos que a inteligência artificial não consegue substituir. Aspectos como empatia, criatividade, inovação, a tomada de decisão complexa. Isso a inteligência artificial ela nunca vai conseguir substituir. Pelo menos nos primeiros momentos que nós estamos falando aqui. Pode ser que no futuro alguma tecnologia mais inovadora possa até apoiar ainda mais esse tipo de elementos. Mas, atualmente, são os humanos é que traz de fato essa capacidade, né? Já as máquinas, e aí as máquinas, a gente está falando da inteligência artificial, ela proporciona uma escalabilidade, uma maior velocidade, uma melhor precisão. Isso por quê? Porque a máquina indefinidamente ela tem uma velocidade muito maior que um ser humano na hora de fazer um trabalho repetitivo, na hora de ela fazer uma coleta de alguma informação ou colocar inúmeras informações em memória para poder trazer de uma maneira muito rápida, né? Você trabalhar com atividades paralelas ou você fazer reconhecimento de padrões de uma forma muito rápida para você acelerar a tomada de decisão, nesse sentido com certeza, a inteligência artificial ela proporciona um aumento significativo na inteligência do ser humano. E é exatamente aqui que enquadra-se quando a gente cita a respeito de uso de agentes de inteligência artificial. Os agentes de inteligência artificial, então, na prática, eles empoderam os colaboradores, eles conseguirem ter uma eficiência maior e uma performance maior utilizando a IA generativa ou modelos de inteligência artificial para que você consiga automatizar de maior velocidade as atividades do seu negócio. Bem, é muito comum hoje em dia a gente ver a atuação desse tipo de agentes em processos de tecnologia, utilização desse tipo de agentes em recursos humanos ou busca de profissionais para recrutamento e seleção, você fazer análises financeiras ou você fazer leituras de prognósticos econômicos de uma maneira muito mais rápida. Você faz um atendimento ao seu cliente final utilizando assistentes virtuais de uma maneira muito mais automatizada e mais personificada. Você tem trabalhado, inclusive, com alguns agentes de inteligência artificial para apoiar em marketing, ou até mesmo nas atividades de vendas, ou até mesmo em operações de negócio que são atuações repetitivas. Bom, mas por que nós precisaríamos efetivamente de assistentes de inteligência artificial, né? Na prática, tudo isso começa com a jornada do usuário, né? O usuário, muitas vezes, ele precisa executar uma série de atividades e muitas dessas atividades ele precisa recorrer a departamentos específicos. Então, não necessariamente a mesma pessoa faz tudo. Ele depende, às vezes, de um departamento de finanças, depende do departamento de recursos humanos, depende do departamento de operações para poder executar o seu trabalho. E muitas vezes essas atividades elas acabam sendo muito manuais e muitas vezes pouco automatizadas. Isso faz com que muitas vezes as pessoas, quando elas querem realizar as suas atividades, elas precisam ter um conhecimento muito profundo de alguns elementos, por isso que é quebrado em silos.
né? Então, dependendo do departamento, há ferramentas específicas. Uma área de finanças, existe uma ferramenta específica da área de finanças. Uma área de recursos humanos, ela tem a sua própria ferramenta para poder fazer a captação e seleção de funcionários. Se você pega o próprio time de operações, eles vão ter suas próprias ferramentas. Às vezes tem planilhas Excel, às vezes elas têm alguns processos internos que foram previamente definidos. Então, isso acaba acarretando em longas esperas até a execução final de uma atividade. E é nesse sentido que um assistente de inteligência artificial ele começa a fazer mais sentido, porque esse trabalho manual ele acaba muitas vezes sendo não produtivo. Bom, e como que um agente de inteligência artificial, utilizando a generativa, ela acaba melhorando e dando maior agilidade, né? Isso por quê? Porque ao funcionário ele trabalhar com um agente de inteligência artificial, na verdade ele vai acabar executando a atividade dele com muito mais precisão e velocidade, né? Claro, porque vai ser uma máquina que vai estar executando isso para ele. Nesse sentido, o colaborador, o funcionário, ele vai se sentir mais engajado e recompensado, porque ele conseguiu executar o trabalho dele de uma forma muito mais rápida, né? E isso, de fato, traz um impacto real no negócio, porque você traz uma maior agilidade ao mundo dos negócios. E na prática, o agente de inteligência artificial, ele acaba virando literalmente um guia personalizado com toda uma experiência que vai, de fato, ajudar o funcionário em toda essa jornada do início ao fim. Bom, falando um pouquinho de como que a IBM ela trabalha no portfólio dela, em cima das nossas soluções com inteligência artificial, os agentes de inteligência artificial, eles se enquadram nessa camada superior que vocês estão vendo. Atualmente nós temos três agentes de inteligência artificial, em particular, temos um que é um assistente para o desenvolvedor, na hora que ele vai querer desenvolver algum programa, alguma linguagem de programação específica. Não é o caso dessa apresentação que a gente vai falar aqui. Nós temos também uma solução que é um assistente de inteligência artificial, né, onde ele apoia na parte conversacional, né, os antigos chatbots, né, os agentes virtuais, né, que antigamente eram muito comuns de serem utilizados. Só que atualmente a gente acaba tendo uma necessidade de você fazer uma orquestração de várias atividades ao mesmo tempo. E é nesse sentido que enquadra essa solução Watson X Orchestrate, que é o foco da nossa apresentação aqui hoje. Bom, e o que é o Watson X Orchestrate, né? Ele é literalmente um agente artificial para aumentar a produtividade das empresas. Então, o que ele faz na prática, né? E o que ele consiste? O Watson X Orchestrate, ele faz com que um agente de inteligência artificial, que ele tem acoplado uma série de habilidades, e essas habilidades entenda como uma especialização em alguma solução em particular, uma especialização em algum processo de negócio, uma especialização em algumas atividades automatizadas que precisa fazer com grande agilidade. Então, o agente de inteligência artificial, ele tem acoplado dentro dele uma série de habilidades, que nós chamamos de skills, né? Essas habilidades, que ela pode fazer uma busca em um documento, ela pode entrar dentro de um sistema, ela pode executar uma atividade de uma maneira automatizada, ela pode ser naturalmente tanto criada pelo próprio funcionário ou por uma equipe que cria esses agentes de inteligência artificial dentro da sua empresa, ou eventualmente as próprias empresas, elas já disponibilizam algumas fontes de acionamento automatizado. Por exemplo, se você for pegar, por exemplo, a SAP, ou você for pegar a Workday ou a Salesforce, todas essas soluções de mercado, elas têm hoje uma API, né? E uma API, o que ela é na prática? Apesar do termo ele ser muito técnico, ele é literalmente uma interface para você conseguir fazer um acesso programado a esse sistema, né? É um Application Programming Interface. E hoje em dia, quando se fala de APIs, há um padrão de mercado chamado Open API. Open API é um formato em particular, e aqui é só mostrando a título de exemplo, sem entrar em detalhes. Um Open API nada mais é do que uma descrição de como que uma API ela vai ser executada. Então aqui vocês estão vendo literalmente um exemplo de como que seria um descritivo de um Open API, né? Então se você tiver uma API que ela efetivamente vai buscar alguns clientes e fazer uma traçabilidade, uma rastreabilidade em cima dos seus eventos, ela vai ter algumas informações que você vai estar entrando,
né? E você vai estar recebendo como informações. Então aqui ele está te dizendo que ele vai trazer um nome, vai trazer uma idade, vai trazer aqui qual foi a mudança recente que essa pessoa teve, qual que é um produto que essa pessoa tem. Então esse aqui é literalmente um descritivo do como que, uma vez você fazendo o acesso a essa API, como é que vai ser a informação que vai ser voltada para você. Então, fazendo uso desse modelo chamado Open API, o watsonx Orchestrate ele também possibilita com que você plugue por inúmeras ferramentas que já existem a mercado, de uma maneira muito mais fácil e conveniente, que você consiga criar novas habilidades, ou seja, novos skills para você aumentar a capacidade intelectual, digamos assim, do seu agente de inteligência artificial, e aí você vai poder utilizar isso de uma maneira muito mais intuitiva. Bom, a própria IBM, ela como exemplo próprio, ela começou a criar esses agentes de inteligência artificial dentro de casa para poder fazer um apoio mais rápido aos nossos colaboradores através do departamento de recursos humanos. Então era muito comum os funcionários, muitas vezes, eles fazerem as mesmas requisições, fazer um pedido de férias, fazer uma pergunta referente ao 13º, ou eventualmente fazer a inclusão de um novo dependente no plano de saúde. Então, em virtude a isso, essas inúmeras requisições, de certa forma, são muito repetitivas e envolve fazer acesso a inúmeros sistemas distintos, foram criados agentes de inteligência artificial dentro da IBM para poder suprir a área de recursos humanos da IBM. Isso começou uma jornada desde 2017, quando começou-se a fazer um primeiro levantamento em cima disso, até que começou a ter a primeira utilização desses agentes de inteligência artificial em meados de 2019, 2020, onde hoje em dia a gente tem de fato um assistente virtual sendo totalmente automatizado, onde os próprios colaboradores da IBM eles fazem essas requisições de férias, de pedidos de alteração de plano de saúde, tudo através desses agentes de inteligência artificial, e por trás existem uma série de mecanismos todos automatizados que já acessam os diversos sistemas. Claro que aqui é uma jornada mais extensa, porque foi quando começou-se a de fato a ter essa concepção da ideia até a criação do resultado final. Esse resultado final é um dos exemplos que originou o produto watsonx Orchestrate, porque a própria IBM ela percebeu que a mesma necessidade que ela tinha internamente dentro da IBM, muitos clientes nossos também têm essa mesma necessidade. Então, a partir daí, a IBM ela criou esse produto chamado watsonx Orchestrate, que a gente vai apresentar agora. Bom, para poder demonstrar isso na prática, eu vou fazer uma demonstração. Bem, colocando um caso de uso aqui, imaginemos a seguinte situação, onde você tem uma empresa de seguros e você tem um funcionário chamado Eric. Esse funcionário ele tem um trabalho do dia a dia. Então, muitas vezes, esse trabalho que ele faz ele é muito desafiador, porque ele tem que verificar o mercado, quais que são todos os seus concorrentes, ele precisa muitas vezes analisar inúmeros clientes ao mesmo tempo. Os clientes, os próprios clientes, os funcionários desses clientes, eles têm um turnover alto, muda toda hora o nome desses funcionários. Muitas vezes os produtos que ele precisa oferecer para esses clientes, eles são muito complexos, porque são produtos da seguradora, então cada produto, cada plano, ele tem a sua especificidade, tem a sua particularidade, tem as suas documentações e contratos, e muitas vezes ele precisa consultar isso através de inúmeras planilhas, inúmeros sistemas, e para piorar toda a situação, na hora que ele necessita de um suporte externo, ele precisa contar com a ajuda de alguns experts de outros departamentos. E aí que as coisas começam a ficar mais complicadas, porque o trabalho do Eric acaba sendo muito demorado. Ele gasta horas e horas buscando no CRM os clientes, fazendo proposições de produtos para os seus clientes baseados nas poucas informações que ele tem. Ele usa inúmeros sistemas, fica fazendo copy and paste de Excel, de CRM, coloca num e-mail, escreve o e-mail, manda para o cliente. Às vezes ele manda um e-mail para o cliente, esquece que trocou o nome do cliente, então ele pode ocasionalmente fazer um erro na hora da digitação, enfim. É uma situação que é muito comum no dia a dia de várias empresas. Então, como que a gente iria resolver uma situação como essa? Bem, olhando aqui de uma forma mais processual, todo esse trabalho do Eric, ele se resumiria em 4 elementos.
ele faz uma busca dentro do CRM. Então, para ele poder fazer uma busca de quais clientes ele quer ofertar um novo produto, ele faz uma busca dentro do sistema de CRM. Aí, em cima do resultado dessa busca, ele faz uma pré-seleção e determina qual seria o melhor produto para ele poder oferecer para esses clientes. Uma vez que ele já fez essa pré-seleção e já pré-definiu os produtos que façam mais sentido, ele prepara um corpo de e-mail para poder mandar para esses clientes, né, totalmente customizado. E aí depois, naturalmente, uma vez que ele já revisou, ele envia esse e-mail para os clientes por método eletrônico. Porém, como é que a gente conseguiria resolver isso através do uso do Watson Next Orchestrate? Bem, lembra que eu comentei lá atrás que o Watson Orchestrate ele é basicamente fundamentado a respeito de habilidades, né? Skills. Então, na prática, o Watson Orchestrate ele vai trabalhar com essas habilidades. Então, a gente vai ter uma habilidade que vai fazer uma busca dentro do sistema de CRM. Vai ter uma outra habilidade que ele vai fazer uma automação e essa automação ela vai verificar qual que é o melhor produto a ser ofertado para esse cliente de maneira mais automatizada, usando mecanismos de tomada de decisão, né? E aí, naturalmente, através do uso de IA generativa, vai ser criado um corpo de e-mail de uma forma automatizada e personalizada, e aí também, naturalmente, vai ter uma habilidade que vai enviar esse e-mail. Então, no fundo, a gente está falando de 4 habilidades. Uma busca no CRM, uma tomada de decisão automatizada, uma preparação de um e-mail usando IA generativa e um envio de e-mail. Bem, olhando aqui na solução. Quando você entra no Watson Orchestrate, você naturalmente vai ter uma série de funcionalidades, né? Dentre elas, você vai ter os construtores de inteligência artificial e você vai ter o estúdio de habilidades. Antes, vamos verificar o que seriam, na verdade, essas habilidades no Watson Orchestrate. Então, se eu verificar aqui no Watson Orchestrate e verificar o catálogo de habilidades que eu tenho disponível, e aqui abrindo um parênteses, a IBM ela vem atualizando cada vez mais essas habilidades que já vêm diretamente com o produto. Então, aqui existe uma lista pequena, mas existe uma lista que ela é constantemente atualizada pela IBM. Então, você vai poder encontrar inúmeras habilidades, habilidades que já usam a solução de Slack para conversação, habilidades do ServiceNow, habilidades do Trello, do Salesforce, habilidades do SharePoint, para você fazer uso de contatos do Google, de um ERP, como se fosse o da Oracle, ou um ERP da SAP. Então, a partir daqui, você tem as habilidades, e há inúmeras habilidades prontas para você fazer o uso. Quando a gente quer fazer uso dessas habilidades, a gente na prática vai fazer como? Como que o funcionário ele vai interagir com esse agente de inteligência artificial? Ele vai interagir da maneira mais comum, que é através de um chat, através de uma conversação. Então eu vou exatamente fazer essa simulação do primeiro caso que eu citei. Então, recapitulando, pegando aqui o nosso processo, para ficar mais fácil até o entendimento, eu, através do Watson Orchestrate, onde eu tenho aqui agora essa tela de conversação pronta, eu vou fazer o primeiro caso, que é fazer uma busca através do CRM. Então, notem que aqui dentro do Watson Orchestrate, eu já tenho aqui algumas habilidades que já estão pré-setadas, que eu já deixei preparado para facilitar a demonstração. Primeira coisa que eu vou fazer é coletar uma lista desses meus clientes e os eventos mais recentes que aconteceram na vida deles. Então, se eu simplesmente clicar aqui, você vai ver que eu já consigo obter, de uma maneira muito rápida, uma consulta que foi feita dentro do CRM. E nessa lista você vai reparar que, por exemplo, dentre esses inúmeros clientes, potenciais clientes e os seus respectivos eventos recentes, você já tem aqui algumas informações que já foram extraídas diretamente lá do CRM. Então, o trabalho que o Eric teria que fazer de entrar dentro do sistema, acessar o sistema, coletar as informações, botar numa planilha, ele já trouxe para você aqui. Então, aqui, por exemplo, a Janet Thomas, né, que é um cliente que está dentro do CRM, acabou de fazer 64 anos. O Paul Oliver, ele acabou de comprar um veículo. A Mary Green acabou de se mudar para uma nova casa. Então, só de eu ter clicado dentro dessa habilidade, automaticamente
essa habilidade já entrou dentro do CRM, já buscou as informações e já trouxe aqui para o Eric analisar. Uma vez que ele já analisou, ele pode falar assim, bom, ok, agora eu quero mandar aqui, de certa forma, eu vou preparar um e-mail para fazer uma oferta de algum produto para alguma dessas pessoas. Então aqui no caso eu vou clicar nessa nova habilidade chamada Upsell Master. E aqui na hora que eu clico, vocês vão reparar que a primeira coisa que ele vai fazer é completar esse formulário. Então ele já está meio que me adiantando ao que eu quero fazer referente à criação de algum e-mail. Então eu vou falar assim, bom, eu vou escrever um e-mail para quem? Eu vou escrever um e-mail, por exemplo, para o Paul Oliver, que acabou de comprar um carro. Então vou colocar aqui Paul Oliver. E nesse momento eu vou simplesmente escrever aqui qual que foi a mudança recente que teve na vida do Paul Oliver. Que ele comprou um novo veículo. Né? Então, se eu colocar aqui que ele comprou um novo veículo, vou vir aqui e falar que ele comprou um novo veículo, purchase new vehicle, né? Posso botar a idade do Paul Oliver, que é 42, ou posso não colocar, mas aqui eu vou colocar. E vou falar para ele gerar um e-mail automatizado utilizando a inteligência artificial. Quando eu dou um apply, repara que o agente de inteligência artificial ele já meio que preparou um prompt, né? E aí, abrindo um parênteses aqui, né? Um prompt para uso de inteligência artificial é um dos fatores cruciais para você dar uma instrução para o modelo de LLM ele conseguir preparar para você um retorno. Então isso aqui é fundamental e aí eu aconselho até a gente fazer uma reunião referente a esse tema usando o Watson X AI. Mas, para não complicar as coisas, repara que ele já gerou um prompt. E no prompt ele fala que você é um vendedor de seguros e você tem um cliente chamado Paul Oliver, que é o nome que eu coloquei. Escreva um e-mail de marketing para esse cliente. Não inclua, né, o título na resposta e avise o cliente que os custos de reparação dos veículos eles podem aumentar consideravelmente e é necessário fazer isso nos próximos dias. Bem, ele dá uma série de instruções aqui, que são instruções onde, além de ele especificar qual que é o conteúdo desse e-mail, ele também já fala qual que é a recomendação de produto. Olha, recomende para este cliente uma garantia de mais de 4 anos. Né? Então repara que ele já deu aqui uma recomendação automatizada. Como que ele deu essa automatização automatizada, a gente vai apresentar daqui a pouquinho. Mas isso aqui é um outro exemplo de como que um agente de inteligência artificial ele já pode auxiliar o colaborador a fazer uma tomada de decisão mais rápida. Bom, dando continuidade, então agora que eu já tenho aqui toda uma criação, né, de um corpo de e-mail, agora eu vou criar esse e-mail. Então eu vou clicar nessa habilidade chamada gerar e-mail, ou eu posso eventualmente pedir generate e-mail. E na hora que eu faço isso, repare que ele já me fez uma outra pergunta. Olha, você quer gerar um e-mail? Bacana. Me passa aqui as instruções. Eu vou passar as instruções para ele. Então vou colocar aqui quais são as instruções. Vou simplesmente copiar esse prompt, colar aqui embaixo as instruções e falar aplicar. Pronto. Nesse momento, o agente de inteligência artificial vai fazer uma criação de um corpo de e-mail de texto usando a IA generativa para que você possa enviar ao seu cliente. Que ele vai demorar um pouquinho. Pronto, tá ali, ó. Repare que ele já escreveu já um e-mail preparando um título de e-mail. Coloca ali, querido Paul Oliver, espero que essa mensagem se enquadre muito bem para você. Eu quero chamar a sua atenção dos custos, os altos custos significativos que estão acontecendo nos veículos. Então ele coloca toda uma declaração de um e-mail já utilizando IA generativa para poder acelerar e dar maior produtividade ao trabalho de dia a dia do Eric. Então, repara que eu comecei a usar de uma forma fragmentada essas habilidades. A busca do CRM, a automação na tomada de decisão de qual produto eu iria ofertar para o meu cliente, a preparação do corpo de e-mail, e aí, naturalmente, o meu próximo passo a fazer é pegar todo esse e-mail aqui, fazer um copy-paste, botar isso no Outlook e enviar para o cliente. Certo? Legal. Daqui a gente já conseguiu ter uma ideia de como que isso aqui ele ficou, de certa forma, bem ágil para o Eric. Agora, será que eu conseguiria melhorar um pouquinho mais sobre isso? Bem,
Mas antes disso, eu quero entender um pouquinho como que o meu agente de inteligência artificial, ele me propôs aqui a um produto de plano de saúde por mais de 4 anos. Vamos tentar entender um pouquinho o que essa habilidade Upsell Master ela fez na prática para dar essa recomendação, né? Para entender isso aqui com um pouquinho mais de detalhe, o que eu vou fazer? Eu vou entrar dentro do meu estúdio de habilidades, Skill Studio. E quando eu entro aqui dentro do Skill Studio, como esse projeto dessa habilidade ele foi criado recentemente, eu vou buscar essa habilidade aqui dentro do Projects. E se eu abrir aqui dentro desse projeto, repara que eu vou ter exatamente qual que é o fluxo dessa tomada de decisão. Está carregando a habilidade. Olha aí. Então, o que acabou acontecendo na prática? Como é que ele chegou a uma tomada de decisão para ele me fornecer uma recomendação? Então, repara que eu tenho aqui duas entradas, né? Eu tenho aqui uma entrada que é o próprio cliente, né? Eu tenho aqui uma outra entrada que é a mudança recente que aconteceu na vida dessa pessoa. Com base nisso, eu tenho uma recomendação aqui de um produto. E repara que a recomendação do produto tem uma lógica. E a lógica ela é de uma forma muito fácil de você conseguir construir isso dentro do Autonomous Orchestrate, para você evitar o máximo uso de alguma linguagem de programação. Então, com uma tabela bem simples, aonde eu verifico se a pessoa ela fez 64 anos, você oferece um plano de saúde Silver para viagem. Se a pessoa comprou um novo veículo e está entre 18 e 50 anos, oferta para ele um plano de saúde por mais de 4 anos. Se a pessoa moveu para uma nova casa, oferece para ela um plano de saúde Gold. No caso, aquele exemplo que a gente citou, ele se enquadra exatamente nesse primeiro elemento, né? É uma pessoa que ela está nessa faixa de idade, ela acabou de comprar um veículo e ele está ofertando para ele um plano de saúde por mais de 4 anos. Então repara que é muito fácil de você poder literalmente construir as regras automatizadas para dentro do Watson Next Orchestrate, né? Mas a gente vai fazer agora uma coisa diferente. Por quê? Porque repara que no chat, voltando aqui, eu literalmente tive que escolher habilidade por habilidade à medida que eu fui executando, né? Então, lembra que eu toquei nessa habilidade para ele obter a lista dos clientes. Aí, com a lista dos clientes, eu escolhi uma pessoa aqui em particular, dei lá acionei de novo aquela habilidade Upsell Master, botei o nome do Paul Oliver, falei que ele tinha acabado de comprar um veículo. Aí ele me gerou já esse prompt, aí eu apertei o botão da habilidade para gerar um e-mail, e aí eu literalmente copiei aquele prompt que estava aqui em cima para baixo, para então ele gerar esse e-mail. Então eu tive que clicar nessa habilidade, clicar nessa habilidade, clicar nessa habilidade. Por mais ágil que foi a atividade do Eric, que já fez automaticamente essas coisas, o que eu vou fazer agora é concatenar tudo isso aqui e botar com um agente de inteligência artificial que ele já seja também automatizável. E é exatamente isso que a gente vai fazer nesse momento. Para fazer isso, eu vou de novo entrar dentro do meu Skill Studio. E aqui no meu Skill Studio, eu vou agora criar um Skill Flow. Ou seja, eu vou concatenar inúmeras habilidades em um único fluxo, em um único flow. Então, quando eu coloco aqui Create Skill Flow, repara que ele já me mostrou aqui para mim um exemplo de um flow. Primeiro, vamos dar um nome para ele, né? Para a gente ficar mais fácil para a gente pesquisar. Então, vou colocar aqui, vou salvar. Nesse momento, eu vou definir qual que vai ser a primeira atividade que eu quero que esse fluxo automático execute. Então, lembra que a primeira coisa que eu fiz foi fazer a busca dos clientes, né? Então, eu vou fazer exatamente isso, que é a busca no CRM. Então, eu quero que ele me colete aqui os clientes que têm os eventos mais recentes, adicione esse skill, ele já apareceu aqui. Depois de eu coletar a lista de clientes, o que eu quero fazer? Uma análise de tomada de decisão em cima daquela habilidade que acabei de ver, que faz a tomada de decisão do produto. Então, que é esse Upsell MR aqui. Se eu adicionar essa habilidade e adicionar ele aqui dentro do fluxo,
Repara que também já acrescentou aqui do lado. Então eu fiz a busca pelo cliente, fiz a tomada de decisão automatizada de qual produto ofertar, agora eu quero mandar o e-mail. Pronto. Generate e-mail, procurar o Watson Next Generate e-mail, adicionar essa habilidade. E agora que eu já fiz as 3 etapas principais, eu só vou acrescentar agora uma última etapa, que é efetivamente mandar o e-mail. Então, para isso, eu vou criar aqui, obviamente, uma atividade adicional, que vai ser ele me abrir um form para eu verificar os resultados finais que ele gerou antes de eu mandar. Então, para isso, eu vou usar uma habilidade chamada Custom Forms. E eu vou falar que é um formulário de entrada. Adicionar essa habilidade. Pronto, já tenho aqui minhas 4 habilidades concatenadas para fazer uso. Bacana. Agora vamos dar uma concatenada nas informações, porque a informação é entrante, ela vai ter uma saída que vai entrar para cá, que vai ter uma saída que vai entrar para cá, que vai ter uma saída que vai entrar para cá. Então eu vou pegar esta habilidade. Não quero que me apareça nenhum formulário logo de cara, então quero que esconda aqui, né? Então não quero que apareça nenhum formulário de entrada. E eu vou delimitar qual que vai ser a saída. Repare que a saída já está pronta. Ele já falou que vai trazer a idade, o nome, o e-mail, a mudança recente. Então daqui eu já tenho tudo pronto para poder mandar para fora. Legal. Então agora eu vou fazer o quê? Eu vou entrar aqui dentro dessa nova habilidade, que é quem vai tomar a decisão com base nessas informações anteriores, e eu vou falar que os parâmetros de entrada, que é idade, nome, lista dos produtos existentes e mais a mudança recente, elas vão ser alimentadas por quem? Por informações que vão vir desta habilidade. Então, para isso, eu vou mencionar que vindo daqui do Get Customers, eu vou pegar a idade, vou apertar esse Generate aqui, ele já vai tentar buscar as informações mais parecidas. Repara que ele não trouxe todas, né? Então ele já verificou que idade ele consegue coletar daqui, nome ele consegue coletar daqui, a mudança recente ele conseguiu coletar daqui, mas os produtos recentes ele não conseguiu trazer. Então eu vou especificar qual que é o campo daqui desta habilidade que eu vou buscar para ele me trazer o produto corrente. E eu vou trazer aqui items. Pronto, agora já está corretamente mapeado. Bacana. Da mesma maneira que na hora que eu tomo a decisão de um produto, ele vai me gerar um resultado final, que era um prompt, não sei se vocês vão recordar. E agora eu vou clicar nessa habilidade de e-mail e vou falar que o parâmetro de entrada também não quero que mostre, mas a instrução ela vai vir daqui do Upsell Master e eu quero que me traga o prompt. E a saída, naturalmente, não quero que também mostre isso. Então eu posso esconder esse formulário, mas eu quero que ele me gere um resultado final. Agora eu vou entrar na minha última habilidade, que é para ele me mostrar na tela esse resultado, porque senão eu não vou acabar vendo nada, né? Eu poderia naturalmente pegar todo isso aqui e mandar automaticamente, mas só para título de demonstração, eu queria essa habilidade de formulário para a gente demonstrar isso na tela, os resultados. Então eu vou colocar aqui que este campo vai ter uma entrada, aonde eu quero que me apareça na tela para quem que eu quero mandar. Outro campo que eu quero que apareça na tela vai ser o título do e-mail. Então vou colocar aqui, ó, subject. E nesse meu formulário também quero que apareça agora, de fato, o parágrafo completo, que é o e-mail body. Ops, body.
Bacana. Repara que eu já construí um formulário aqui sem programação. Um campo to, subject, email body. Agora eu vou especificar de onde vai vir a informação do to. Então eu vou falar que o to, ele vai vir lá dessa primeira habilidade, o nome da pessoa que eu estou escolhendo. Então eu vou pegar o nome da pessoa. O título, eu posso, ao invés de escolher, eu posso literalmente dar um padrão. Vou dar um título para o e-mail. Novidade. Chegou o seu plano de saúde. Saúde ideal. Opa. E aqui no corpo do e-mail eu vou pegar literalmente o resultado do texto que foi gerado pela IA generativa. Lembrando que aqui a IA generativa ela foi feita utilizando um modelo IBM Granite, que ele já está sem riscos de você ter palavras profanas, com ódio, com viés. Então ele é todo um conteúdo revisado, que é um modelo de LLM que a IBM criou. Mas naturalmente você pode utilizar o modelo que você queira, e para isso, mais uma vez, eu recomendo a gente fazer a nossa reunião de Watson X AI para explicar com um pouquinho mais de detalhes as vantagens de utilizar inúmeros modelos. Mas vamos lá, vamos continuar aqui com a nossa apresentação. Uma vez feito isso, o que eu vou fazer aqui agora é literalmente salvar isso. Ok, já está salvo. Eu posso melhorar um pouquinho as informações dessa habilidade. Então aqui eu posso dar um descritivo para ficar mais claro. Então, por exemplo, esse fluxo serve para automatizar as atividades dos vendedores para prospecção. Posso escolher uma frase que na hora de digitar no meu chat, ele já começa a dar início nessa habilidade. Fluxo automático para clientes. Vamos chamar assim mesmo. Vou até guardar aqui. Gostei. Foi bem interessante aqui a sugestão. E publicar. Publish. Pronto. Nesse momento, o meu novo fluxo acabou de ser publicado. Vamos ver como é que ficou na prática? Eu vou agora voltar à minha conversação. Chat. Pronto. Repara que ele até apareceu aqui. Ó. Então, o chat está vazio. Nesse momento, se eu fizer aqui a seguinte pergunta. Fluxo automático. Até já começa a aparecer embaixo aqui. Ó, para clientes. Enter. Na hora que eu faço isso, o que agora o meu agente de inteligência artificial vai fazer? Ele vai fazer de forma automatizada, que é diferente da primeira vez que eu fiz. Ele já vai trazer a lista de clientes. Repara que ele já mostrou a lista de clientes. E agora eu vou escolher aqui um cliente. Vou pegar o mesmo para o resultado ser igual. Vou escolher o mesmo Paul Oliver e vou falar para ele aplicar. Na hora que eu falei para ele aplicar, repara que ele já identificou aqui a idade do Paul Oliver, o nome do Paul Oliver, qual que foi a mudança recente que aconteceu na vida dele, e eu vou de novo aplicar. Tá vendo que eu já não estou mais escolhendo as habilidades, ele está automaticamente me sugerindo já o que eu tenho que fazer. Pronto. Coloquei aplicar, ele já me deu aqui uma ideia do prompt, já me falou qual que é a recomendação, e agora ele já montou o e-mail pronto. Repare. Para o Oliver, colocou o título do e-mail, já deu aqui todo um corpo de e-mail inteirinho. Posso dar um aplicar. E aí, em tese, isso aqui ele vai executar e mandar o e-mail oficialmente. Então, repara que o que a gente fez aqui foi literalmente preparar já todo o fluxo de atendimento e prospecção de novos clientes de uma maneira totalmente automatizada, usando um agente de inteligência artificial. Então, para isso que se propõe o Watson X Orchestrate, quando a gente comenta a respeito de você literalmente empoderar e aumentar a inteligência dos seus colaboradores, dando maior agilidade e produtividade.
Porque toda atividade agora que antes era feita de forma manual, agora acaba sendo de forma automatizada e, melhor ainda, sem necessidade de você usar termos técnicos ou uma linguagem de programação muito complicada para você criar um agente de inteligência artificial personalizado para as suas atividades do dia a dia. Bem, por hoje é só. Eu vou me despedir aqui agora, nesse momento, e já vou deixar espaço para uma próxima reunião, onde a gente pode estudar com um pouquinho mais de detalhes a respeito de outras atividades que possam ser feitas através do Watson X Orchestrate e também abrir a oportunidade de a gente conversar também a respeito do Watson X AI. Tá ok? Mais uma vez, boa tarde, muito obrigado e até a próxima.